Quando a canção Take Me Home, Country Roads estourou, os fãs de música foram apresentados a um dos maiores sucessos do brilhante John Denver. E pelos próximos 20 anos, o cantor, compositor e ator foi um dos artistas acústicos mais populares dos anos 70 e um dos artistas mais vendidos daquela década. Mais do que uma voz adorada, Denver era uma celebridade que servia de modelo. No entanto, longe das câmeras, o retrato da vida pessoal de Denver era tão chocante que os fãs não conseguiam acreditar que aquele era o mesmo artista que amavam e respeitavam. De confissões de ex-esposas a relatos documentados das atividades ilegais de Denver, as histórias horríveis eram mais verdadeiras do que seus fãs esperavam. Agora, após anos de especulação, a verdadeira natureza do homem finalmente foi revelada, e é mais chocante do que qualquer um imaginava. Denver nasceu como Henry John Deutschendorf no último dia de dezembro de 1943. Criado em Roswell, Novo México, Denver teve o tipo de infância com que muitos meninos sonham. Uma família apaixonada por aviação. Seu pai, o capitão Henry Deutschendorf Sr., era um renomado piloto da Força Aérea que estabeleceu 3 recordes de velocidade em um bombardeiro chamado B-58 Hustler. O homem era um herói no mundo militar e foi até homenageado com sua inclusão no Hall da Fama da Força Aérea. Mas para o jovem Denver, o lado negativo dessa vida dos sonhos era a natureza instável da vida militar. A família precisava se mudar com frequência, morando no Arizona, Alabama e Texas em um curto período de tempo. Infelizmente, Denver não conseguia fazer amizades verdadeiras porque nunca ficava tempo suficiente em um lugar só. Quando ele começava a se sentir em casa, já era hora de se mudar novamente. Isso o deixava com uma sensação de solidão, como se não pertencesse a lugar nenhum, um sentimento que o acompanhou pelo resto da vida. Quando Denver tinha 11 anos e morava em Tucson, Arizona, sua avó lhe deu um presente especial, um violão Gibson antigo, fabricado em 1910. Assim, quando chegou às mãos de Denver, já tinha mais de 4 décadas. Esse violão se tornou seu símbolo de estabilidade e, com ele fez músicas que lhe trouxeram conforto em momentos de solidão. Ele logo passou a cantar no coral masculino de Tucson, no Arizona, onde aprendeu a cantar em harmonia e a se apresentar em público. Quando chegou ao ensino médio, já se apresentava com canções folclóricas em pequenos shows. A música estava se tornando mais do que um hobby. Era a forma como ele encontrava seu lugar em um mundo em constante mudança. Um mundo que incluía seu pai muito rigoroso. O pai de Denver, Dutch, o pressionava para ser o melhor em tudo. Mas Denver era uma alma simples que só queria compor canções. Isso tornava o relacionamento entre pai e filho frequentemente difícil. Ainda assim, os dois compartilhavam uma paixão profunda: voar. Quando Denver aprendeu a pilotar, finalmente tiveram algo que podiam desfrutar juntos. Isso os aproximou. Talvez fosse o risco da atividade que os lembrava da importância de ter entes queridos vivos. Esse mesmo risco desempenharia um papel trágico muito mais tarde na vida de Denver. Para ele, a sensação de liberdade que sentia ao voar permaneceu e frequentemente se manifestava em sua música. Após o ensino médio, Denver ingressou na Universidade Texas Tech para estudar arquitetura, mas logo percebeu que não queria projetar edifícios. Ele queria fazer música, então abandonou os estudos e se mudou para Los Angeles. Nessa época, decidiu mudar seu sobrenome. Escolheu Denver em homenagem à capital do Colorado, pois amava as montanhas e os rios do estado. Parecia um novo começo. Em meados da década de 1960, Denver teve uma grande oportunidade. Entre cerca de 200 cantores que fizeram teste, ele foi escolhido para ser o vocalista principal do Chad Mitchell Trio. Essa foi sua primeira grande oportunidade no mundo da música. Deu-lhe a chance de se apresentar para plateias em todo o país. Ele permaneceu com o grupo por cerca de 2 anos e gravou 3 álbuns. Estar no palco o ajudou a ganhar mais confiança como cantor. A vida na estrada era difícil, mas Denver absorveu tudo e, aos poucos, começou a encontrar sua voz. Uma das canções mais famosas que ele escreveu durante esse período foi Living on a Jet Plane. O grupo folk Peter, Paul and Mary a gravou no final da década de 1960 e no final daquela década ela se tornou um sucesso número 1 nas paradas da Billboard.
Embora Denver ainda não fosse um artista solo muito conhecido, aquela música provou que suas composições realmente conseguiam tocar as pessoas. Quando o trio se separou, Denver não olhou para trás. Ele já estava começando a subir nas paradas musicais por conta própria. A transição de cantor de grupo para estrela solo não foi fácil, mas Denver fez parecer que sim. Sua carreira decolou de verdade no início dos anos 70, com o lançamento de seu álbum de sucesso, Poems, Prayers and Promises. A canção Take Me Home, Country Roads tornou-se um clássico, mas quase não aconteceu. As primeiras cópias da música apresentavam problemas de som, e por um tempo parecia que seria um fracasso. Mas seu novo empresário, Jerry Winrob, não desistiu. Ele pressionou estações de rádio, começando por Denver, no Colorado, para que tocassem a música. Ela foi lançada em meados de abril e, aos poucos, foi ganhando popularidade. No final de agosto, alcançou o segundo lugar na Billboard Hot 100, vendeu mais de 1 milhão de cópias e recebeu o certificado de ouro naquele mesmo mês. Ao longo dos anos, a canção manteve-se popular e acabou vendendo mais de 1,5 milhão de cópias digitais somente nos Estados Unidos. Sua influência foi tão forte que o estado da Virgínia Ocidental a tornou uma de suas canções oficiais. Em 1972, Denver lançou um novo álbum, intitulado Rocky Mountain High, em setembro. Foi seu sexto álbum e o primeiro a alcançar o top 10 nos IUA, chegando ao quarto lugar na parada Billboard 200. A faixa título, Rocky Mountain High, tornou-se uma de suas canções mais queridas, entrando no top 10 da Billboard Hot 100 em 1973. Naquele mesmo ano, alcançou o 29º lugar na parada de fim de ano e se tornou uma das favoritas entre os fãs que amavam a natureza e as atividades ao ar livre. A capa do álbum foi fotografada em Slaughterhouse Falls, em Aspen, Colorado, tornando a música ainda mais pessoal para Denver. Décadas depois, Rocky Mountain High foi nomeada uma das 2 canções oficiais do estado do Colorado. Os anos de 1974 e 1975 foram os de maior sucesso para Denver. Em apenas 18 meses, 4 de suas músicas alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 100. Sunshine on My Shoulders chegou ao topo da parada em março de 1974. Em seguida, Any Song alcançou o primeiro lugar em julho. Thank God, I'm a Country Boy chegou ao topo em maio de 1975 e I'm Sorry veio logo depois, em setembro do mesmo ano. Essas canções mostraram as muitas facetas de seu talento. Algumas eram suaves e esperançosas, como Sunshine on My Shoulders. Outras, como Thank God, I'm a Country Boy, eram cheias de energia e alegria. Any Song, que ele escreveu em apenas 10 minutos para sua esposa, tornou-se um clássico em casamentos. Nessa época, Denver estava em todos os lugares, no rádio, na televisão e em milhões de lares por todo o país. Durante esse período áureo, ele também lançou 3 álbuns que alcançaram o primeiro lugar nas paradas. A coletânea Denver's Greatest Hits, lançada em 1973, tornou-se o álbum mais vendido da história da RCA Records, vendendo até mais que Elvis Presley. Seu álbum Back Home Again, lançado em 1974, conquistou o certificado de platina tripla nos Estados Unidos. Em 1975, ele lançou Windong, que alcançou o certificado de platina dupla. Juntos, esses 3 álbuns provaram que Denver era uma verdadeira estrela da música. Ao final de sua carreira, ele havia criado cerca de 300 canções e escrito aproximadamente 200 delas. No total, conquistou 12 discos de ouro e 4 de platina. Em todo o mundo, sua música vendeu mais de 33 milhões de cópias, tornando-o um dos cantores e compositores de maior sucesso da década de 1970. A entrada de Denver em Hollywood foi surpreendente e bem-sucedida. Em 1977, ele estrelou ao lado da lenda da comédia George Burns no filme de sucesso Oh God. Embora Denver nunca tivesse atuado antes, sua simpatia e honestidade conquistaram o público. O filme, dirigido por Karl Reiner e baseado em um romance de Avery Corman, conta a história de um gerente de supermercado comum escolhido por Deus para compartilhar uma mensagem divina. A atuação de Denver pareceu real e convincente, facilitando a identificação do público com o personagem. O filme foi um grande sucesso, arrecadando mais de 51 milhões de dólares nos Estados Unidos e recebendo até mesmo uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original.
Embora Denver não tenha retornado para as sequências do filme, seu primeiro papel mostrou que ele podia fazer mais do que apenas cantar. Ele se tornou um dos poucos músicos a fazer a transição com sucesso para a atuação. Denver também se tornou popular fora dos EUA, mesmo quando alguns críticos não acreditavam que ele pudesse. Seu empresário, Jerry Weinrob, acreditava que era importante para Denver se conectar diretamente com os fãs em outros países. Então, apesar de algumas dúvidas, Weinrob organizou uma série de especiais de televisão para o público britânico. Ele explicou que, já que os críticos não transformariam Denver em uma estrela, eles iriam direto ao público. O plano funcionou maravilhosamente bem. A personalidade cativante e a voz cristalina de Denver conquistaram o público britânico e ajudaram a construir uma base de fãs sólida em toda a Europa. Esses especiais provaram que a televisão poderia ser uma ferramenta poderosa para apresentar artistas ao mundo e ajudaram a transformar Denver em uma estrela internacional. Seu especial, Uma Noite com John Denver, chegou a ganhar um Primetime Emmy Award, uma das maiores honrarias da televisão. Ele participou de muitos outros especiais onde cantava suas músicas, contava histórias e se apresentava com amigos. Esses programas levaram sua música para lares em todo o país e ao redor do mundo. Cada apresentação parecia pessoal, e isso o ajudou a se tornar um dos artistas mais amados de sua época. Mas Denver era mais do que apenas um cantor. Em meados da década de 1980, ele discursou perante o Senado dos EUA. Na época, os pais pediam avisos sobre o conteúdo das músicas que consideravam ofensivas. Embora Denver fosse conhecido por suas canções suaves, ele defendeu a liberdade de expressão. Uma de suas canções, Rocky Mountain High, havia sido censurada porque as pessoas erroneamente pensaram que se tratava de uma música sobre drogas. Ele explicou a verdade e defendeu o direito de expressar ideias. Muitos pensaram que ele apoiaria os avisos nos rótulos das músicas, mas ele não o fez. Aquele momento mudou o debate sobre música e liberdade de expressão, e seus efeitos ainda são sentidos hoje. Naquele mesmo ano, Denver se tornou o primeiro artista americano em mais de uma década a se apresentar na União Soviética durante a Guerra Fria. Ele fez shows em 11 cidades, incluindo Moscou, Leningrado e Tallinn. Sua turnê foi mais do que apenas música. Tratava-se de conectar duas culturas diferentes. Mesmo pessoas que não entendiam inglês se sentiram tocadas por suas canções e sua mensagem de paz. Inspirado pela viagem, ele escreveu uma canção chamada Let Us Begin, que clamava pela paz em vez da guerra. As gravações dessa turnê foram lançadas em um álbum chamado Live in the USSR. No final da década de 1980, Denver retornou à União Soviética após o desastre nuclear de Chernobyl, que forçou muitas pessoas a deixarem suas casas e causou sérios problemas de saúde. Ele cantou em um concerto beneficente em Moscou, que arrecadou uma grande quantia em dinheiro. Mais fundos vieram das gravações. Aquela noite não era sobre política, era sobre bondade e compaixão. O público se sentiu visto e ouvido. Denver mostrou que até mesmo uma única pessoa com um violão podia fazer uma grande diferença. No início da década de 1990, Denver levou sua música para a China. Depois de anos isolado do mundo, o povo chinês estava curioso sobre ele. Canções como Country Roads já eram cantadas nas escolas. O governo o convidou para fazer uma turnê por diversas cidades e um de seus shows foi transmitido para mais de 2 bilhões de pessoas. Alguns queriam que o show fosse realizado em locais históricos como a Cidade Proibida ou o Templo do Céu. A juventude chinesa o recebeu de braços abertos, e até mesmo o líder do país já havia notado Denver anos antes. Sua turnê o tornou um dos músicos ocidentais mais populares na China naquela época. Mais tarde em sua vida, Denver se dedicou mais a ajudar os outros. Na década de 1990, ele lançou uma coletânea de grandes sucessos chamada Homegrown. Toda a renda obtida com esse álbum foi destinada a ajudar pessoas em situação de rua. Nessa época, ele também ajudou a fundar o World Hunger Project. Por seus esforços, recebeu o prêmio presidencial World Without Hunger. Ele também se dedicou a causas ambientais, usando sua fama para conscientizar e apoiar o planeta. Denver fundou a Winstar Foundation e lançou um projeto chamado Planted 2000, focado no plantio de árvores e na recuperação de florestas. Seu trabalho de caridade tornou-se tão importante para ele
quanto sua música, mas sua vida pessoal era repleta de sofrimento. Seu casamento com Annie Martell começou como um sonho. Eles adotaram 2 crianças juntos e Denver chegou a compor uma música para Annie em apenas 10 minutos. Mas, à medida que sua fama crescia, os problemas em seu relacionamento também aumentavam. Annie frequentemente se sentia invisível e perdida em sua sombra. No início da década de 1980, eles decidiram se divorciar. O que se seguiu foi conturbado e doloroso. Embora Denver fosse geralmente gentil em público, seu comportamento em particular era bem diferente. Relatos indicavam que ele se tornava agressivo e imprevisível. O divórcio foi amargo e doloroso. Certo dia, depois que Annie cortou alguns de seus carvalhos favoritos em sua casa em Aspen, Denver perdeu o controle. Em vez de discutir, ele apareceu com uma motosserra e cortou os móveis em pedaços. Ele chegou a partir a cama ao meio. Foi um momento chocante, um símbolo sombrio de um casamento que havia desmoronado. Amigos e testemunhas mal podiam acreditar que aquele era o mesmo cantor de voz suave que conheciam. No entanto, foi Denver quem entrou com o pedido de divórcio. Os documentos do tribunal contavam uma história de abuso que prejudicou sua imagem de pessoa íntegra e saudável. Amigos apoiaram Annie e até mesmo alguns dos ex-empresários de Denver admitiram que ele tinha um temperamento explosivo. Embora Annie tenha permanecido em silêncio após o divórcio, o dano à reputação de Denver já estava feito. Muitas pessoas que antes o admiravam passaram a vê-lo sob uma luz muito diferente. Denver conheceu a cantora e atriz australiana Cassandra Delaney em meados da década de 1980 em um hotel em Sydney. Ele estava se apresentando no bar do hotel e se sentiu imediatamente atraído por ela. O romance deles se desenvolveu rapidamente. No final da década de 1980, eles tiveram um lindo casamento nas montanhas, com a presença de amigos próximos e familiares. Parecia um conto de fadas, mas desde o início havia problemas. Cassandra disse mais tarde que estar com um homem famoso era muito difícil. Denver era muito mais velho que ela. A fama os acompanhava por toda a parte, e seu humor podia mudar repentinamente. Para o público, eles pareciam perfeitos, mas a portas fechadas, as coisas eram tensas. No final da década de 1980, nasceu a filha deles, Jessie. Denver acreditava há anos que não podia ter filhos por causa de uma doença que teve na infância. O nascimento de Jessie foi como um milagre. Algumas pessoas até se perguntaram se eles haviam recorrido à ajuda médica para tê-la. Depois do nascimento de Jessie, Denver tornou-se mais controlador. Cassandra sentiu que ele estava ficando ciumento e distante. O relacionamento frágil entre eles começou a desmoronar. Em meados da década de 1990, Cassandra deu uma entrevista a uma revista australiana. Ela descreveu Denver como alguém que não tinha amigos verdadeiros. Os funcionários tinham medo dele. As secretárias frequentemente choravam e pediam demissão. Para o mundo, ele parecia gentil, mas Cassandra disse que isso era apenas uma fachada. Em particular, ele era frequentemente raivoso e áspero. Ela disse que ele bebia muito, gritava com ela e tentava controlar sua vida. Ela permaneceu em silêncio por muito tempo, esperando que ele mudasse, mas nada adiantou. Eles se separaram no início da década de 1990 e o divórcio foi finalizado alguns anos depois. A batalha judicial foi árdua. Denver processou Cassandra por vários milhões de dólares e a acusou de fazê-lo parecer tolo. Cassandra lutou para ficar com a guarda de Jessie. Denver escreveu sobre isso mais tarde em seu livro. Ele disse que o divórcio o magoou profundamente. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Em meados da década de 1990, lançou sua autobiografia, Take Me Home, que chocou muitos fãs. Nela, ele escreveu sobre o uso de drogas como cannabis, LSD e cocaína. Também admitiu ter traído suas 2 esposas. Até mesmo seu primeiro casamento com Annie Martell, que inspirou a canção Annie's Song, foi marcado por casos extraconjugais. Ele escreveu que às vezes agia com mais violência do que deveria. Uma história em particular se destacou. Certa vez, durante uma briga, ele usou uma motosserra para cortar uma cama ao meio. Sua imagem de bom moço foi destruída. Os fãs viram um lado dele que jamais imaginaram. Denver foi um dos cantores e compositores mais populares dos Estados Unidos na década de 1970. Ele alcançou o topo das paradas musicais e conquistou o coração de milhões de pessoas com sua voz suave
e estilo acústico. Sua gravadora, a RCA, o apoiou em 25 álbuns, incluindo 13 que receberam certificação de ouro e 8 de platina. Seu álbum de maiores sucessos se tornou o disco mais vendido da RCA em toda a sua história. Mas, em meados da década de 1980, as coisas começaram a mudar. Os estilos musicais estavam se voltando para sintetizadores e baterias eletrônicas, e o som de Denver não se encaixava mais. Em 1986, após a venda da RCA para a General Electric, a empresa decidiu economizar dinheiro e focar em novos artistas. Mesmo com uma longa e bem-sucedida trajetória com a gravadora, Denver foi dispensado. Ele ficou chocado. Tinha acabado de finalizar o que acreditava ser seu próximo álbum com a RCA, chamado One World, e tinha certeza de que a renovação de seu contrato estava garantida. Em vez disso, a RCA optou por seguir em frente, acreditando que poderia lucrar mais com outros artistas. Denver disse que eles o haviam subestimado, mesmo depois de todo o lucro que ele lhes trouxera ao longo dos anos. Sem nenhuma outra gravadora disposta a contratá-lo, ele teve que lançar seus próximos álbuns por meio de seu próprio selo, Winstar. Foi uma dura lição. Até mesmo grandes estrelas podem ficar para trás quando as tendências musicais e os objetivos comerciais mudam. Ao longo dos anos, Denver acumulou mais de 20 mil horas de voo. Ele obteve licenças para pilotar aviões monomotores, multimotores, planadores e até mesmo aeronaves mais leves que o ar. Mas na década de 1990, seus problemas pessoais começaram a afetá-lo. Denver foi preso por dirigir sob a influência do álcool não apenas uma, mas 2 vezes. A Administração Federal de Aviação, FAA, que exige que os pilotos possuam um certificado médico válido para comprovar sua aptidão para voar, tomou providências. Após sua segunda prisão, a FAA se recusou a renovar seu certificado médico. Sem esse certificado, sua licença de piloto não tinha validade. Para recuperá-la, ele teria que provar que não tinha mais problemas com a bebida. Mas ele nunca concluiu esse processo. Voar já fora sua maior alegria, mas agora até isso lhe fora tirado. O que piorou a situação foi a forma como ele reagiu às ordens da FAA, quando lhe enviaram cartas registradas exigindo que ele entregasse seu certificado médico. Ele as ignorou ou as devolveu sem abrir. Legalmente, isso criou uma brecha. Como ele nunca aceitou as cartas, a FAA não pôde concluir o processo de cassação de sua licença. Então, em teoria, ele ainda podia voar, mas não porque estivesse realmente apto. Era apenas porque o sistema dependia da sua cooperação. Essa brecha finalmente se fechou em março de 1997. Denver assinou uma das cartas certificadas da FAA, o que significava que eles podiam oficialmente suspendê-lo dos voos. A partir daquele momento, todos os voos que ele fez se tornaram ilegais. Para recuperar seu status de piloto, ele precisaria provar sua sobriedade e cumprir todas as regras que havia ignorado por anos, mas Denver optou por não fazer isso. Ainda assim, nada disso o impediu de voar. Em 12 de outubro de 1997, ele pilotou uma pequena aeronave experimental que acabara de comprar. Estava praticando decolagens e pousos perto de Metairie, na Califórnia. Ele possuía o avião havia apenas um dia e passara cerca de meia hora com um instrutor antes de voar sozinho. A aeronave havia sido bastante modificada e era difícil de operar. Um dos principais problemas era a válvula seletora de combustível. Ela havia sido movida para um local de difícil acesso, atrás do ombro esquerdo do piloto. Para trocar de tanque, Denver tinha que se contorcer no assento e se esticar para trás de forma desajeitada. A válvula era rígida e muitas vezes precisava de um alicate para girar. Os indicadores de combustível também ficavam atrás dele, então ele não conseguia lê-los facilmente. Ele precisava de um espelho de mão para verificá-los, e mesmo assim, as leituras não eram claras. Naquela manhã, enquanto voava perto do aeroporto da península de Murray, ele esgotou o combustível do tanque esquerdo durante um treino de decolagens e pousos. Testemunhas ouviram o motor falhar e depois silenciar. Quando o combustível acabou, Denver tentou trocar para o tanque direito. Para isso, ele teve que se esticar para trás e usar um alicate para girar a válvula. Durante esse processo, ele acidentalmente pressionou o pedal do leme direito. O nariz do avião mergulhou bruscamente e em segundos caiu no Oceano Pacífico.
Denver morreu instantaneamente. Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, descobriram que Denver havia iniciado o voo com muito pouco combustível, apenas cerca de 3 galões em um tanque e 6 no outro. Eles afirmaram que sua falta de familiaridade com a aeronave foi um dos principais motivos do acidente. Eles também apontaram as alterações de projeto inseguras que tornavam a troca de tanques de combustível em pleno voo praticamente impossível. Embora Denver fosse um piloto habilidoso, ele não havia se preparado adequadamente para pilotar aquela aeronave. O relatório deixou claro que o acidente poderia ter sido evitado. Se Denver tivesse reabastecido, treinado mais ou pilotado uma aeronave com um sistema de combustível mais seguro, o acidente talvez nunca tivesse acontecido. Seu último voo foi um triste lembrete de como pequenos erros e avisos ignorados podem levar a um fim trágico. A morte de Denver no final da década de 1990 não foi apenas um evento trágico, foi um alerta. Enquanto milhões de fãs lamentavam a perda de um amado cantor folk, o acidente também revelou um lado mais complexo de sua vida pessoal. O profundo amor de Denver por voar às vezes ultrapassava os limites e se transformava em comportamento arriscado. Ele era conhecido por realizar manobras de planador com o motor desligado e por voar mesmo sem a devida autorização médica. Essas ações demonstravam um padrão de ultrapassar limites, às vezes de maneiras inseguras. Mesmo após as autoridades de aviação o terem advertido diversas vezes e cassado seu certificado médico, ele continuou voando. O acidente também revelou uma série de escolhas imprudentes. Voar com pouco combustível, usar uma aeronave com problemas de projeto conhecidos e voar sozinho sem apresentar um plano de voo. Essas decisões não foram aleatórias, faziam parte de um padrão maior de comportamento arriscado que culminou em tragédia. Embora não tenham sido encontradas drogas ou álcool em seu corpo após o acidente, suas prisões anteriores por dirigir sob efeito de álcool e um acidente em meados da década de 1990, quando havia bebido, já haviam prejudicado sua reputação. Ainda assim, apesar dessas falhas, o legado de Denver permanece forte. Sua música continua a tocar pessoas em todo o mundo com suas mensagens de paz, amor pela terra e emoções profundas. Canções como Take Me Home, Country Roads, Annie's Song e Rocky Mountain High ainda são amadas hoje como clássicos da música folk e country. Ele também foi um dos primeiros músicos famosos a fazer do cuidado com o meio ambiente uma parte importante de seu trabalho, muito antes de se tornar uma causa comum. No fim, as pessoas preferem lembrar de John Denver por sua profunda conexão com a natureza e a música, e não pelas más escolhas que fez na vida. Sua estátua de bronze de 4,5 metros, em exibição no anfiteatro Red Rocks, relembra perfeitamente aos fãs a grandeza do homem que percorreu aquelas estradas rurais.